E bora falar de Palmeiras e Santos que se enfrentam neste domingo às 18h30 e o Santos começou hoje a sua preparação para o Clássico. O Santos que ainda não está com a vida definida no Campeonato Paulista, precisa vencer, precisa pontuar no Clássico para ficar um pouco mais tranquilo. Tem um jogo a menos, né? Não tivemos o jogo no último final de semana contra a Ferroviária por conta da queda de energia. Jogo esse que será disputado no próximo dia 16 em Araraquara. Mas é importante pelo menos conquistar um pontinho, quem sabe uma vitória contra o Palmeiras, para dar aquela tranquilizada, tanto em relação à questão de rebaixamento no Paulista, que matematicamente ainda é possível, e obviamente visar aquilo que o Santos sempre tem que visar, que é sempre passar de fase nos campeonatos que disputa. Antes da gente falar da provável escalação, pelo menos nesse primeiro treino focado exclusivamente para o jogo contra o Palmeiras, vamos à tabela do Campeonato Paulista para a gente entender a importância de um resultado ou positivo, né, 3 pontos, ou até mesmo um empate diante do Palmeiras no Allianz Parque. No grupo D, o Bragantino aí encaminhando, né, a ida para o mata-mata. O Santo André tem 11 pontos, é o atual vice-líder. Santo André que vai enfrentar a equipe do Água Santa no final de semana, tá? Então é um jogo que também interessa para o Santos, tanto na parte de baixo, porque o Água Santa também está ali, né, disputando as últimas posições, querendo sair da questão de rebaixamento. O Água Santa que será o último adversário do Santos nessa primeira fase, e o Santo André também, né? O Santos tem que ficar de olho porque pode ser um postulante a avançar para a próxima fase do Paulista. O Santos tem 10 pontos, um ponto atrás do Santo André, mas com um jogo a menos que essa partida que estamos comentando contra a Ferroviária. E a Ponte Preta que vai pegar o Corinthians sábado, então é um jogo interessante também para o torcedor santista ficar ligado. Ponte Preta que tem 10 jogos, né? Um jogo a mais aí que o Santos e apenas 8 pontos. Então, uma derrota, né, contra o Corinthians vai complicar bastante a vida da Ponte Preta em termos de rebaixamento. E só para a gente dar uma subida aqui, chegar até o grupo da Ferroviária, a Ferroviária está em terceiro lugar no grupo do São Paulo, né, mas também tem 10 pontos, a mesma pontuação do Santos, né? Então também em termos de rebaixamento, a Ferroviária ainda não está tranquila. Então uma vitória é importantíssima para o Santos no Clássico. Eu sei que o Palmeiras vem aí, né, de resultados positivos, de títulos, está com a moral elevada, mas o Santos tem que tentar, né, surpreender principalmente o seu torcedor e principalmente para conseguir ter um pouco mais de tranquilidade no Paulistão. Agora, falando sobre essa preparação do Santos, né, depois de contextualizar como que está a vida do Peixe no Paulista, vamos à informação do GE que diz o seguinte sobre esse primeiro treinamento, né, visando o Clássico. A principal dúvida para o Clássico está na lateral direita. Auro entrou no lugar de Vinícius Balieiro no segundo tempo da partida da última terça-feira e melhorou o Peixe ofensivamente. Porém, o camisa 27 ainda vem trabalhando para buscar ritmo de jogo após ficar quase 3 meses sem disputar partidas oficiais. Antes da gente falar de outras dúvidas aí do técnico Fabian Bustos para o Clássico, deixo vocês com o próprio Auro falando sobre essa expectativa de enfrentar o Palmeiras e da importância desse clássico. Confere aí e depois a gente volta com essa provável escalação e as dúvidas de Bustos para esse jogo. Confere aí. Dificuldade, todos os jogos são difíceis, né? Ainda mais tratando o Campeonato Paulista, eu acho que é um estadual mais difícil do Brasil. E, óbvio, é um clássico, né? Então a gente tem que entrar mais concentrado, mais ligado, se dedicar ao máximo do começo ao fim. E creio que vai ser uma grande partida e temos que ir aí conquistar os 3 pontos que a gente precisa. E é clássico, e clássico temos que ganhar de qualquer maneira também, independente se vão jogar bem ou mal. Seguimos aqui no GE com as dúvidas do Santos em relação a esse clássico contra o Palmeiras. No meio de campo, Vinícius Anocelo agradou ao substituir Sandri e briga para retomar ao time titular. Então, a briga entre Sandri e Zanocelo
para quem será o titular aí nesse clássico contra o Palmeiras nesse primeiro momento, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu faço campanha para que a volância ali seja composta tanto por Sandri como Zanocelo. Eu, particularmente, não estou ficando empolgada com o que o Camacho está apresentando. Foi expulso de uma maneira muito infantil contra o Fluminense do Piauí, então eu apostaria, né, numa dupla nova, digamos assim. Continuando. E para o clássico, Bustos ainda não sabe se poderá contar com os retornos do lateral esquerdo, Felipe Jonathan e Carlos Sanches. A dupla segue em transição física, fazendo alguns trabalhos com o grupo. O lateral direito, Madison, apresentou boas respostas nos trabalhos de reabilitação da lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Iniciou nesta quinta-feira trabalhos de progressão física em campo acompanhado da fisioterapia. Ele ainda precisará de tempo para retornar ao time. Então, o Madison, né, um bom tempo ainda fora do Santos. Já o meia Kevin, que passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, recebeu alta do departamento médico e passará por um processo de reintegração gradual com o grupo. E aí chegamos finalmente à provável escalação baseado nesse primeiro teste aí para o clássico contra o Palmeiras. Mas também é bom lembrar que o Palmeiras, provavelmente, na hora que você está assistindo esse vídeo, está entrando ou já jogou contra o São Paulo, né? Então, o Santos, de uma certa forma, tem uma certa vantagem, né? Porque o Santos já jogou na terça-feira, voltou de viagem, já está treinando e já está de olho nesse jogo, né, de Palmeiras e São Paulo, até mesmo para saber o que o Santos pode explorar no sentido do nosso adversário, que é o Palmeiras. E aí, inicialmente, a escalação que o Santos vem trabalhando nesse primeiro momento é João Paulo, Auro, aí no lugar do Vinícius Balieiro, né? Imagino que se o Auro não aguentar para o segundo tempo, aí provavelmente, né, teremos aí a entrada do Balieiro. Mas o Auro entrou e o Bustos gostou principalmente da movimentação do time no ataque, né? Deu uma amplitude maior para o time, principalmente participando mais das jogadas ali na frente. E aí seguimos com Kaique e Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Camacho, Sandri ou Zanocelo, né, a dúvida que a gente comentou, e Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Particularmente, eu até comentei na live que fizemos, né, do Boletim Fantástico, eu mudaria algumas questões aqui. Primeiro, Kaique. Eu acho que o Kaique não vem numa boa fase. Eu mudaria o Kaique para esse clássico, até mesmo pela exposição, né? E vai que ele acabe falhando no jogo, enfim, né, até bater na madeira, mas pode acontecer. Acho que seria uma pressão desnecessária em cima do Kaique. Colocaria o Velasquez, que é um jogador mais experiente, faz ali o arroz com feijão, é aquele cara, né, que precisa chegar um pouco mais forte, ele chega, precisa dar bicão, ele chega. Eu acho que é um jogo que talvez possa ser interessante nesse momento que o Santos está passando. E a prioridade para o clássico, na minha visão, é primeiro não tomar gol. Primeiro não tem que tomar gol. Se conseguir ali um gol de contra-ataque, um gol de bola parada, de pênalti, ótimo. Mas a primeira missão do Santos contra o Palmeiras é não sofrer gols. Ponto. A questão do volante, né? Já comentei aqui, para mim seria Sandri e Zanocelo. Aí teria que definir quem seria o primeiro, quem seria o segundo volante. O Ricardo Goulart, eu mudaria, colocaria ele mais próximo ali ao Marcos Leonardo. Acho que dá certo, tá com um aproveitamento bem interessante o Ricardo Goulart quando ele joga mais próximo à área, 2 gols de cabeça, fez aquele gol contra o Fluminense do Piauí, e tiraria o Marcos Guilherme. Tiraria o Marcos Guilherme do time e te dou 2 opções, torcedor santista, me conta aqui nos comentários se você concorda comigo ou não. Colocaria ou o Pirani no meio-campo, tiro o Marcos Guilherme para colocar o Pirani, né, no meio-campo e avanço um pouco mais o Ricardo Goulart, ou tiro o Marcos Guilherme para colocar o Lucas Barbosa. Ponto. Lucas Barbosa. Aí você pode pensar, ou ele atuando como ponta, porque ele atuou assim na Copinha, ou atuando como meia, porque ele é meia, né? Ele chegou, né, na categoria de base, começou como meio-campista. Então ele sabe fazer essas 2 posições. Até mesmo inverter com o Ângelo, caso ele jogue mais como ponta, não sei. Mas o Lucas Barbosa é um jogador que vem crescendo de desempenho, mostrou que não sente pressão, que vai para cima. Eu mudaria, né? Às vezes a gente tem que trocar algumas peças para ver se o time consegue ter alguma mudança que possa ser interessante para a gente.
mas seguiremos acompanhando. Como eu disse, tem o clássico entre São Paulo e Palmeiras nesta quinta-feira, né? Obviamente o Fabian Busso, os jogadores do Santos estarão ligados aí, principalmente no jeito que o Palmeiras vai jogar. O Palmeiras que, em tese, deve chegar um pouco mais desgastado, pode ser que o Palmeiras tenha algum jogador suspenso, não sei. Vamos ficar de olho nesse clássico também entre São Paulo e Palmeiras para a gente observar o que podemos explorar para esse jogo de domingo. Fechou? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês.